Amigos da rede de parcerias do Ministério de Gestão e Inovação de todo o Brasil. Eu sou Morente, coordenador da rede aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Aderimos à rede de parcerias desde quando era Siconve, lá em 2016. E por que essa adesão? Porque entendemos a necessidade de trocarmos experiências, informações, nos capacitarmos para cada vez mais propiciar melhoria para a nossa sociedade. Então, a integração de políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável de nossas comunidades. Transferir para a sociedade benefícios incalculáveis através do portal Transferigov, onde aglutina toda e qualquer iniciativa de cadastramento de propostas, ou seja, emendas parlamentares, propostas voluntárias ou através de editais de chamada pública. Mas a complexidade do portal Transferigov é preciso entender as suas particularidades, navegar no portal, buscar informação, integralizar essa informação e, a partir daí, você vai ficar muito mais eficaz na busca de novos recursos, de políticas públicas e ser muito mais eficaz na gestão do seu estado. Esse é o nosso trabalho. Eu procurei alguns painéis que são fundamentais para entender o processo, para conhecer um pouco mais do Transferigov e tornar o seu trabalho do dia a dia muito mais proveitoso, muito mais efetivo e garantindo mais recurso para a nossa sociedade e para propiciar maiores entregas. Então venham comigo que nós vamos compartilhar a expertise do estado de Mato Grosso do Sul na captação de recurso e na gestão de convênio, tendo como base o portal Transferigov. Então vamos lá assistir esses nossos painéis que foram elaborados carinhosamente para cada um de vocês. Rede de parcerias cada vez mais forte, evoluindo, crescendo e cada vez mais beneficiando a nossa sociedade. Venham comigo. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar exatamente da temática das políticas públicas. O desconhecimento de políticas públicas traz enorme prejuízo à sociedade. Políticas públicas, elas estão inseridas tanto nos programas do governo federal, quanto nos programas dos governos de estado. E, por sua vez, estão sendo beneficiados e inseridas também nas políticas públicas dos municípios brasileiros. Agora, para que a gente possa ter um trabalho equilibrado, o ideal é que nós possamos integrar as políticas públicas do governo federal, dos governos dos estados brasileiros e dos governos dos municípios. Quando você consegue integrar essas três políticas públicas, tanto de governo federal, estadual e municipal, nós chamamos de tripé da sustentabilidade. O que é isso? Quando você integra todas as políticas públicas, o que você ganha? Além de maiores recursos que você pode captar para o seu estado ou para o seu município, você traz novas propostas que possam ser inseridas nas ações e nas necessidades dos estados e municípios de uma forma a manter um equilíbrio, manter sustentabilidade no final das entregas dessas ações. Então nós vamos estar falando hoje um pouco de políticas públicas. As políticas públicas que nós vamos tratar aqui nesse painel, nós vamos estar trabalhando nas políticas públicas do governo federal. Aí cada estado e cada município adapta essas políticas públicas dentro da realidade de cada um. Então, conhecer política pública é fundamental. E onde é que nós vamos buscar essas políticas públicas? No próprio sistema, nos portais do governo federal, e tentar detalhar um pouco cada uma dessas políticas públicas. Claro que nós não vamos diluir, porque são infinidade de políticas públicas, mas a gente vai trazer aqui as
prioritárias ou aquelas políticas públicas que a gente percebe que enquadra mais, se integra mais com a realidade dos estados e dos municípios. Então vamos lá comigo. Eu coloquei aqui uma das políticas públicas que viabilizou o nosso Bioparque Pantanal. Só para dar uma ilustração, Bioparque Pantanal é um dos ícones de atratividades hoje do estado de Mato Grosso do Sul, e não apenas como um atrativo turístico. Ele é uma unidade pedagógica de aprendizado. Nós recebemos o Bioparque Pantanal, tanto a parte da fauna e da flora, informações de pesquisa extremamente relevantes, das quais possam ser socializadas não só para a comunidade de Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, para todos os estados brasileiros e também para todo mundo. Então hoje o Bioparque Pantanal é um ícone mundial. Inclusive muito interessante vir conhecê-lo, porque é um grande aprendizado. Nós temos aí inúmeros profissionais que fizeram parte na discussão desse processo, porque ele é complexo e integra inúmeras políticas públicas e iniciativas do governo do estado num único ambiente, localizado aqui em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, aqui dentro da área do Parque Indígena. Então vale muito a pena conhecer o Bioparque Pantanal. Eu coloco o Bioparque para iniciar a nossa reflexão, né, para inúmeras oportunidades que nós temos na busca de recurso novo através das políticas públicas. Políticas públicas que beneficiam diretamente as pessoas. A maioria dos convênios, dos contratos de repasse, muitos deles oriundos de emenda parlamentar, a gente percebe que são muito destinados à infraestrutura. Nós vamos trabalhar também um pouco, não só as políticas públicas de infraestrutura, mas também aquelas que beneficiam diretamente o cidadão. Nós chamamos de humanizar os convênios, porque muitas das vezes essas políticas públicas que possam beneficiar diretamente o cidadão, gerando emprego, renda e oportunidade, elas são desconhecidas. E normalmente o custo para você colocar essa política pública beneficiando a sociedade, o custo é muito menor. Porque quando se fala em infraestrutura, obviamente, o custo é muito maior e a burocracia também, e a demora da entrega, também ela é muito maior. Então a população espera muito mais tempo para ser beneficiada. E nós temos outras políticas públicas que, com um trabalho bem rápido, você pode executar as ações e beneficiar diretamente a população. Então as entregas chegam mais rápidas para a população, os reflexos são maiores, o retorno é muito maior. Então veja bem, para ter uma ideia em termos de infraestrutura, comparado com as políticas públicas que beneficiam diretamente a população, eu coloquei aqui um painel para vocês terem uma ideia, só para título comparativo. Como que a infraestrutura no país ficou muito mais cara, principalmente depois da questão da pandemia do Covid-19. Fevereiro de 2019, nós tínhamos o metro quadrado de pavimentação 169,55. No próximo ano, em maio de 2021, portanto, um pouco mais de 2 anos, o metro quadrado dessa mesma pavimentação alcançou R$ 218,07 o metro quadrado. Então veja bem, nós tivemos aí um aumento de um ano para o outro de mais ou menos 28,61% de reajuste na questão da infraestrutura. Veja bem, como é que funciona a destinação das verbas de emendas parlamentares? Olha aqui, para 2019, segundo a proposta orçamentária, cada parlamentar teve como propor 15,4 milhões em emendas individuais. Cada parlamentar de emendas individuais, na somatória geral, 15,4 milhões. Olha aqui, em 2021, 16,3 milhões.
Se você comparar um ano para o outro, teve apenas 10,58% de aumento de emendas. Olha aqui, voltando lá naquele painel, o aumento real de infraestrutura nesse mesmo período, 28,61%. No entanto, o aumento das emendas não chegou a 11%. Então, o que acontece? Todos os anos, perde-se o poder aquisitivo na parte de investimento. Não acompanha o reajuste, né, ou os ajustes dos valores das emendas com os valores reais que você vai fazer as entregas aí de infraestrutura para a população. Então, existe um diferencial aí muito grande. Então, veja bem, parlamentares apresentam 6.640 emendas ao orçamento de 2023. Olha aqui, ó. As emendas individuais, 50% dos valores devem ser destinados à saúde, mas os parlamentares destinaram um pouco mais. Sabendo que todo esse orçamento da União, 50% obrigatoriamente deve ser investido na saúde. E quando fala em saúde, nós temos também uma infinidade de políticas públicas que beneficiam a saúde, não só apenas infraestrutura. Então, qual que é o ideal? Que a gente possa distribuir esse recurso das emendas parlamentares em outras políticas públicas, em outros programas que possam beneficiar também diretamente a população, e às vezes o custo é muito menor. Eu estou colocando esse painel para que a gente possa refletir junto essa otimização das políticas públicas em valores menores que possam beneficiar rapidamente a população. Porque as infraestruturas também, além do custo maior, elas demoram demais para que a entrega realmente aconteça. Então, veja bem, nós tivemos aqui, de um ano para o outro, esse 12,08%, distribuído em bancada dos estados, em comissões mistas, comissões do Senado, para cada deputado e também os senadores. Então, olha aqui, total de emendas, 6.575 emendas que nós tivemos. Esse case de reflexão que eu coloquei aqui, a gente percebe que quando você otimiza as emendas parlamentares, você, com um bom diagnóstico aí na sua cidade ou no seu estado, você vai perceber que tem inúmeras iniciativas que a própria sociedade organizada começam a beneficiar a sociedade e que normalmente esse recurso não chega até lá. Então nós temos iniciativas aí que as próprias organizações sociais investem em capacitações, investem na melhoria de vida das pessoas, investem em esporte, em lazer, e com valores muito menores que a infraestrutura. Então nós temos aí condições de diversificar bem essa plataforma. Agora, quando se fala em política pública, tem muitas pessoas ainda que têm dúvidas de política pública. Eu busquei aqui um conceito no Google do que é política pública, e ele diz assim para a gente, ó, ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e outras leis. Todas aquelas iniciativas que os governantes têm para beneficiar a sociedade em todas as áreas, saúde, educação, infraestrutura, áreas também do esporte, do lazer, da cultura, enfim, todas essas temáticas que são de interesse à população e que os governos têm a iniciativa de desenvolver em ações que possam beneficiar a sociedade, nós chamamos de política pública. Então, para o entendimento mais fácil, para que a gente possa multiplicar para a sociedade um conceito muito mais fácil. O que é a política pública? Todos os benefícios oriundos dos governantes que vai chegar até a ponta para beneficiar a população. Políticas públicas disponíveis aos cidadãos pelos ministérios. Acompanhe comigo a infinidade de política pública. Claro que nós não vamos diluir nesse painel. Depois, através desse curso, vocês também podem estar buscando as informações. Nós vamos deixar aqui todos os endereços, os encaminhamentos, para que você também em casa, como tarefa de casa, buscar essas informações e adaptá-las à realidade aí do seu município ou do seu estado. Então, olha lá, eu tenho aqui os ministérios e cada ministério eu tenho
mapa, cidadania, ciência e tecnologia, comunicação, defesa, desenvolvimento regional, economia, educação, infraestrutura, justiça e segurança pública, meio ambiente, minas e energia, mulher, família e direitos humanos, relações exteriores, saúde, trabalho e previdência, turismo. Minha gente, eu falei 17 ministérios. E cada um tem uma interface, cada um tem um papel relevante para ser intermediário dessas políticas públicas do governo federal para chegar até nas comunidades beneficiárias. Então, como é que funciona isso no orçamento da União? Políticas públicas do governo federal. No próprio site das câmaras dos deputados, você encontra dentro do orçamento da União inúmeras políticas públicas, já com seus valores respectivos, que você possa estar discutindo aí no seu estado, no seu município, e trazer isso para uma discussão dentro da realidade de cada um, para que você possa negociar, junto com os parlamentares, emendas parlamentares voltadas para essas políticas públicas mais sociais. E, além disso, discutindo também as possibilidades de você captar recursos, ou de propostas voluntárias, ou na disputa de recursos através dos editais de chamada pública. Olha aqui, orçamento da União. Abrindo de novo o orçamento da União, esse aqui é o encaminhamento para você fazer a abertura. Aqui você tem o PPA, que é o Plano Plurianual, e o orçamento da União, que é discutido previamente por todos os parlamentares, pelas comissões, exaustivamente discutido, onde eles inserem todas as políticas públicas disponíveis pelo governo federal nas discussões, porque cada política pública precisa de recurso para ser conduzida e executada na ponta. Então, tudo isso é discutido no Plano Plurianual. No Plano Plurianual do Orçamento da União, nós temos aqui 2020 a 2023, que terminou o ano passado. Está sendo discutido agora o próximo Plano Plurianual. Mas esse do ano passado, se nós abrirmos o Plano Plurianual e o relatório final das relatorias, nós vamos ter o quê? Relatório final apresentado pelo relator. Você vai abrir o que já está consolidado. Tudo aquilo que está consolidado é porque já está aprovado. Só para título da gente fazer aqui um aprendizado. Esse aqui é o projeto-lei do Plano Plurianual para 2020 e 2023. Com toda a certeza, o próximo Plano Plurianual, ele copia muitas dessas políticas públicas que está no Plano Plurianual anterior, discutido novamente pelos parlamentares e vai ser aprovado na próxima lei. Então, olha aí, no próprio PPA, o que eu tenho? Recursos disponíveis para inúmeras políticas públicas. E elas estão discriminadas através dos programas. Então, cada programa ele tem um objetivo. Então, aqui, por exemplo, nessa amostra que eu tirei, eu tenho aqui a Presidência da República. Qual o recurso que é destinado para a Presidência da República? Eu tenho da Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na Justiça, qual o recurso que eu tenho destinado para a Justiça? Segurança Pública combate à corrupção, ao crime organizado e ao crime violento. É outra política pública. Ela é interessante para o seu município, para o seu estado? Então é preciso conhecê-la e ler um pouco mais sobre essa política pública para que você possa ter argumento e discutir com o parlamentar, negociar recurso para incrementar essa política pública aí no seu estado, aí no seu município. Então o próprio PPA é um grande aprendizado para você buscar essas informações de política pública. Estão todos lá no portal do Congresso Nacional. Aqui eu tenho, por exemplo, Ministério da Educação. Educação básica de qualidade. Qual o recurso que foi destinado para a educação básica de qualidade? Educação profissional e tecnológica. Qual o recurso que eu tenho disponibilizado para a educação profissional e tecnológica? Educação superior, graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa, extensão, que também eu tenho um volume de recursos. Estatística e avaliações educacionais. Então, veja bem, o grande aprendizado está no próprio PPA, onde você extrai dali as políticas públicas que são prioritárias
e que você pode integrá-las na realidade do seu município e estado e buscar recurso, negociar recurso, através das emendas parlamentares. Aqui eu tenho também o Ministério da Saúde, que são os principais eixos, né? Nós temos a educação, saúde, que é muito falada, é muito discutida, sempre entra nas temáticas prioritárias de atendimento. E aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde. Eu tenho aqui assistência farmacêutica no SUS, o volume de recurso destinado para assistência farmacêutica do SUS, atenção especializada à saúde, atenção primária da saúde, desenvolvimento científico, tecnológico, produtivo em saúde. Minha gente, eu estou falando de temáticas genéricas. Imagina quantas ações podem ser inseridas em cada temática genérica dessa. Gestão e organização do SUS, proteção, promoção e recuperação da saúde indígena, vigilância em saúde. Então, são temas extremamente importantes que desencadeiam uma discussão para que você possa inserir centenas ou dezenas de ações que estão inseridos dentro dessa temática da política pública. Aqui eu abri também o Ministério da Cidadania, com uma série de políticas públicas, cada uma com seu código pertinente. Depois eu tenho aqui na frente também o eixo ambiental. A temática ambiental ela é muito discutida e priorizada dentro das principais discussões dos estados e municípios. E depois eu tenho aqui, por exemplo, o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que tem recurso, por exemplo, para governança fundiária, agropecuária sustentável, defesa agropecuária, pesquisa e inovação agropecuária. Todas essas temáticas você pode estar pesquisando para ver a questão conceitual de cada uma. Lá no MAPA, por exemplo, essas políticas públicas, todas você vai encontrá-las com maior detalhamento, para que você possa entender o que é essa política pública. Quais são os objetivos dessa política pública? O que ela está priorizando? O que ela busca levar ao cidadão, para o agricultor familiar, para a agricultura de maneira geral, tanto na área da pecuária quanto na área da agricultura? Enfim, são uma enorme variedades, né, e diversidade de políticas públicas que são voltadas para a parte do agronegócio brasileiro. No questão do Ministério do Meio Ambiente, eu tenho mudança do clima, conservação e uso sustentável de biodiversidade e dos recursos naturais, qualidade ambiental urbana. Reparem vocês que aqui na tela direita, cada um eu tenho um valor. E o interessante também, aquelas políticas públicas que o governo federal está disponibilizando em valores maiores, tanto na educação, na saúde, aqui na agropecuária, no meio ambiente, são essas políticas públicas que no governo federal eles acreditam ser prioritárias para o investimento. Então destinam valores maiores de recurso. Se eu comparar para vocês aqui, por exemplo, dentro do eixo do Ministério da Agricultura e Pecuária, se vocês observarem agropecuária sustentável, que é um eixo diverso, onde você inclui inúmeras temáticas de ações dentro desse eixo global e genérico, olha bem, é o que destinou maior recurso. Quase que mais de 90% de todo o recurso, ele foi destinado nesse eixo de agropecuária sustentável. Então, a partir daqui, você começa a perceber quais as prioridades do governo federal, pelo próprio volume de recursos destinado a cada um. Continuando aqui na nossa discussão, eu tenho aqui, por exemplo, o Ministério da Economia, falando da nova Previdência, política econômica e equilíbrio fiscal, garantia de estabilidade monetária e financeira, inserção econômica internacional, melhoria do ambiente de negócios da produtividade, Brasil, nosso propósito, modernização trabalhista e trabalho digno e empregabilidade. Então você já começa também a se situar dentro dos conceitos das políticas públicas, né, de cada um deles. E a partir daqui você começa a buscar maiores subsídios de informação nos próprios sítios dos ministérios respectivos para ter um entendimento maior de cada política dessa. E cada um, de novo, tem um valor específico destinado para esse recurso.
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Tem mais uma série de outras políticas públicas voltadas aqui, muitas delas também, para o eixo de infraestrutura. Continuando, nós temos aqui o programa de eixo de infraestrutura específico, né, onde no Ministério de Minas e Energia, por exemplo, eu tenho energia elétrica, geologia, mineração e transformação mineral, petróleo, gás, derivados e biocombustível, e também na aviação civil, transporte aquaviário, transporte terrestre e trânsito. E cada um deles com valor respectivo, você tem condições também de definir quais as prioridades de infraestrutura que o governo federal está propondo para esse período do PPA. Depois você tem aqui um outro Ministério da Defesa, por exemplo, que é um tema extremamente importante, polêmico inclusive, e você tem aí vários programas de cooperação para o desenvolvimento nacional, a Defesa Nacional, que é o que tem o maior volume de recursos, onde desencadeia, através da Defesa Nacional, inúmeras ações, né, que possam ser executadas e propiciar essas entregas para a melhoria da qualidade de vida da população. E você tem também, no último aqui, a Presidência da República em segurança institucional. Então, com a leitura do PPA, você começa a descobrir inúmeras políticas públicas que podem beneficiar aí o seu estado ou o seu município. O desconhecimento das políticas públicas causa sérios prejuízos à população. Eu vejo que qualquer cidadão, qualquer gestor, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, devem conhecer essas políticas públicas e sua profundidade, todas elas, porque, na verdade, elas espelham a necessidade da realidade da população brasileira. Agora, se eu não conheço política pública, eu não tenho como negociar recurso. Eu não sei onde buscar recurso, onde é que elas estão inseridas nos respectivos ministérios. Então, nós precisamos aprender um pouco sobre política pública. Em parceria com o Ministério de Gestão e Inovação, através da rede de parceria, elas te dão o norte, elas apontam caminhos. Aí cabe a cada um fazer as suas pesquisas respectivas para que busque aí os recursos para atender às necessidades da sua população. Então, aqui, dentro do cenário nacional da destinação de recursos, só para vocês terem uma ideia, para a gente fazer aqui uma reflexão, as prioridades de destinação de recursos. Então, olha bem, olha o valor do Ministério do Desenvolvimento e Infraestrutura. E olha os valores de outros ministérios, embora também existam infraestrutura também em alguns ministérios, mas a grande parte deles são políticas públicas direcionadas para custeio, para ações de custeio. Então, a diferença dos valores ainda que são demandados para a infraestrutura, elas são extremamente maiores do que os valores que são demandados para as políticas públicas menores, ou aquelas que necessitam de menor volume de recurso para propiciar as entregas aí para a população. Ministério do Desenvolvimento Regional, quais são as maiores demandas do Ministério do Desenvolvimento Regional? Então, nós temos aqui subdividido entre desenvolvimento regional e desenvolvimento urbano. Então, à medida que as políticas públicas você vai avançando, você começa a perceber as particularidades de cada uma, dos eixos temáticos que descortinam através da política pública genérica. Você tem o valor orçamentário, aí depois elas começam a subdividir em outros eixos temáticos. E a partir daí começa o detalhamento, esse entendimento que é preciso. Sem esse entendimento, fica muito difícil de você planejar suas ações na busca de recurso novo para transformar a realidade aí da sua comunidade. Políticas públicas em destaque. Quais as que mais se destacam hoje no Ministério da Defesa, por exemplo? Nós temos um programa que é o Calha Norte, que foi criado em 1985, e que o estado de Mato Grosso do Sul e mais todos os estados da região norte do país e do Nordeste fazem parte desse programa do Calha Norte, que é do Ministério da Defesa. Um programa belíssimo
que já tem mudado a realidade de muitas comunidades, na parte principalmente de infraestrutura, onde a região norte do estado tem sido a maior beneficiária. E aqui, por exemplo, eu busquei aqui uma matéria no próprio sítio da Câmara dos Deputados, onde eles destinaram 340 milhões para a infraestrutura de municípios do Calha Norte. Então, olha a prioridade que eles estão dando de investimento de infraestrutura, direcionando para essa política pública do Calha Norte, nesse caso aqui, 340 milhões em 2021. O programa Calha Norte inspeciona 57 obras de infraestrutura em 26 municípios de Rondônia. Então, veja bem, nesse ano, só o estado de Rondônia foram 57 obras de infraestrutura, beneficiando 26 municípios. Então, é um programa que já veio para ficar, tem um resultado altamente satisfatório e é preciso estudar mais esse programa. Buscar subsídios para entender o programa. E como é que você busca recurso no programa? Pode ser buscado, inclusive, através de emendas parlamentares. Negociar com o seu parlamentar, com o seu deputado, e dizer que você quer a gestão do recurso através do programa Calha Norte. Aqui tem todo o detalhamento do que é o Calha Norte, desde quando foi implantado até hoje, quais os benefícios que ele já trouxe para toda a região norte do país, inclusive Mato Grosso do Sul. E aqui em Mato Grosso do Sul em específico, nós temos aí todos os municípios da faixa de fronteira, que são 45 municípios, todos eles estão elencados aqui nessa lista, vocês podem pesquisar depois, como tarefa de casa, se o seu município está inserido nessa lista. Se ele estiver inserido nessa lista de municípios beneficiários, você pode negociar com o seu parlamentar recursos do Calha Norte para investir aí no seu município, sem nenhum problema. Tá? Cada programa e cada política pública tem a questão legal e o direcionamento do recurso e você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Então, municípios do Calha Norte tem que estar inserido no programa. Se ele não estiver inserido como município beneficiário, você não tem como solicitar e reivindicar recurso do Calha Norte. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também uma infinidade de políticas públicas que você pode estar trabalhando aí no seu município. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, precisa ser melhor trabalhado aí nos seus municípios. Os municípios precisam aderir a esse programa. Ele está basicamente alicerçado para atender necessidades básicas dentro da temática da igualdade racial. Você pode atender aí os quilombolas, os indígenas, as pessoas pardas, negras do seu município, através do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então é preciso avançar nessa temática, que são políticas públicas extremamente importantes para promover a igualdade dessas pessoas aí no seu município. Aqui, no SINAPIR, quando você acessa o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, logo embaixo você tem uma lista enorme de todos aqueles municípios que já estão participando do SINAPIR. E aqueles que não estão na lista precisam se cadastrar para serem beneficiados também para o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse Sistema Nacional de Igualdade Racial, todos os anos, sai uma dezena de editais específico do SINAPIR para que você possa encaminhar suas propostas. Mas se você não aderiu ao programa, pode encaminhar a proposta, tudo bem, só que você não vai ter uma qualificação diferenciada de pontuação para a sua proposta do SINAPIR. Então é preciso conhecer o SINAPIR, ler, entender, integralizar as informações do SINAPIR para que você possa realmente ter bons resultados aí no seu município, no seu estado. Especificamente aqui eu busquei Mato Grosso do Sul. Olha bem, nós temos 79 municípios do estado, só para questão de reflexão. Os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul podem ser beneficiados pelo SINAPIR? Obviamente que sim, mas olha quantos municípios somente nós temos que aderiram ao SINAPIR. Corumbá em 2015, Bataguaçu em 2015, um trabalho que nós fizemos lá em Bataguaçu. Em Bataguaçu, nós somos contemplados com 2 editais de chamada pública, 2 projetos.
Primeiramente, estruturação do Conselho de Igualdade Racial, comprando veículo, equipamento para o núcleo de conselho, e depois no outro, o fortalecimento do conselho. Investimos maciçamente em capacitação dos conselheiros. Esse é o trabalho feito lá em Bataguaçu. Em Corguinho, foi adesão em 2020, né? Nova Andradina, Paranaíba, em 2022, em Pedro Gomes, em 2015. Apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municípios fazem parte do Sinapir. Mas são 79. Todos os municípios podem aderir ao Sinapir. É só acessar, cumprir os regramentos básicos que estão todos lá, e enquadrou o município, está aprovado a adesão, pronto. A partir daí, você pode participar dos editais de chamada pública, emendas parlamentares também, você pode estar negociando com o seu parlamentar, inúmeras propostas que possam ser desenvolvidas no seu município. Então, você imagina os prejuízos que os municípios têm quando desconhecem essas políticas públicas e não tem informação de buscar esse recurso novo no governo federal. Propiciar a vocês informações para descortinar possibilidades de busca. Buscar alternativas para a sociedade que possam ser beneficiadas, gerando emprego, renda e oportunidade de negócio. Porque nós estamos falando de dinheiro novo ao município. Não é um dinheiro que foi gerado nos cofres do município. Você está buscando dinheiro do governo federal. Então essa é a melhor forma também de você buscar dinheiro novo. No Ministério da Agricultura e Pecuária e o agronegócio no estado de Mato Grosso do Sul, ele é uma das prioridades de investimento, porque é a mola propulsora de geração de emprego, renda e oportunidade para as pessoas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Inclusive, é o que mais arrecada de impostos para o governo e para o governo federal. Então, ele tem uma série de políticas públicas de incremento que cada dia mais vai propiciar aumento da produtividade, resistência de variedade, né, capacitando os agricultores familiares, os produtores rurais, para diversas temáticas, tecnológicas inclusive. Então isso tudo está inserido no Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, buscando aqui algumas das políticas públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, eu tenho o PRONAF, por exemplo, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e que poucos ainda conhecem. Eu tenho o PRONAF Jovem, PRONAF Mulher, para as mulheres e o agricultor familiar, onde você pode desenvolver inúmeras ações com recursos do PRONAF, com subsídios de juro, de correção. Então, é um recurso fácil de ser trabalhado. Normalmente, as pessoas não têm conhecimento das particularidades do PRONAF e acabam não buscando o benefício que é o direito de todos aí. Bom, no PRONAF você tem as linhas de crédito, cada ano sai as suas linhas de crédito, precisa tomar conhecimento de quais são essas linhas de crédito, todas elas estão lá no PRONAF. É só buscar informação e você vai fazer o detalhamento de cada linha de crédito que vai beneficiar aí a sua propriedade rural. Tem várias linhas de crédito, não vamos entrar aqui em detalhes, né? Porque não é o objetivo aqui do nosso curso. O nosso curso é simplesmente para apontar e indicar a oportunidade. E política pública é uma das principais delas. Ministério da Cidadania, você tem também inúmeras políticas públicas voltadas para a questão do esporte no Ministério da Cidadania. E aqui tem uma lista enorme, por exemplo, o programa Segundo Tempo, Bolsa Atleta, Brincando com Esporte, Esporte e Lazer de Cidadania, que é o PELC, Vida Saudável, Futebol Feminino, enfim, você tem uma série de políticas públicas voltadas para o esporte e que elas não exigem muitos recursos, porque a maior parte de recursos são as infraestruturas. Esses programas, o investimento ele é menor, são valores menores, mas com valores menores você pode propiciar inúmeros benefícios para a sua sociedade, sem precisar voltar exclusivamente para a parte de infraestrutura. Não que a infraestrutura não seja importante, não é isso. O que nós estamos falando é para diversificar essa plataforma de benefício. Infraestrutura continua assim,
mas você tem outras possibilidades para buscar outros recursos que beneficiam diretamente aí a sua população. Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O PAA é muito interessante. O produtor, agricultor familiar, produz e através das OS você faz o projeto, encaminha o projeto, o governo federal adquire o produto, previamente combinado no plano de trabalho, e esse produto ele é doado para merenda escolar, para famílias carentes, para entidades sociais do município. Então, olha bem, é uma forma de você incrementar a agricultura familiar do seu município, através do programa de aquisição da agricultura familiar. Recurso federal novo comprando produto e doando. E aqui, quando você envolve o componente técnico e político, dá muito certo, porque todos têm a ganhar numa política pública dessa. E nós estamos falando de melhorar a alimentação das pessoas, a alimentação das crianças, e sem gastar dinheiro do município, buscar dinheiro no governo federal. Esse é o PAA. Leia sobre esse programa, detalhe esse programa, discute com a sua equipe técnica, para ver de que forma que você pode encaminhar o seu projeto para ter acesso a essa política pública, que ela é simplesmente fantástica. É uma das melhores políticas públicas voltada para a agricultura familiar, que está inserido aí o atendimento para a população. O produtor produz, fomenta a economia, gera emprego, renda, oportunidade e, mais ainda, um cunho social de extrema importância, que é você dar condições de melhorar a alimentação das pessoas do seu município, sem gastar nada para isso. Então é preciso buscar também essa oportunidade de recurso do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Bom, aqui no portal da Transparência Pública do Alimenta Brasil, você consegue buscar os benefícios do PAA. Como é que está o meu município inserido no programa de aquisição da agricultura familiar? Foi beneficiado, não foi? Como é que está o meu estado nesse processo? Então, eu fiz uma busca, só para vocês terem uma ideia, e acompanha comigo, que é no site de transparência da Conab. Esse programa, a gestão é da Conab. É a Conab que é responsável para disponibilizar esse programa para beneficiar os agricultores familiares através das organizações sociais. Então acompanhe comigo esse portal da transparência, como é que está a nossa realidade aqui do estado de Mato Grosso do Sul. O portal é bem simples, eu fiz aqui um exemplo de 2020, a gestão é da Conab, é do Ministério da Cidadania, você seleciona o estado, pode ser em qualquer estado do Brasil, você seleciona aí o seu município, e aí você busca, através das consultas, quais os municípios que foram beneficiados. Quando você coloca o estado e os municípios, obviamente que vai aparecer todos os municípios que foram beneficiados aí do seu estado. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em 2020, de 79 municípios, apenas 20 municípios buscaram essa política pública. Então é preciso nós avançarmos para que outros municípios também sejam beneficiados. E quando eu busco aqui o detalhamento das OS que foram beneficiadas, eu já tenho aqui todos os detalhes, inclusive os valores que foram trabalhados para cada OS. E quais os produtos que foram adquiridos e as pessoas beneficiadas. Então eu tenho no portal da transparência o nome de todas as pessoas beneficiadas pelo programa. E à medida que eu vou buscando, eu tenho aqui, por exemplo, a entidade beneficiada, qual é a entidade que foi beneficiada através do produto adquirido lá da agricultura familiar e tem quais os produtos que foram produzidos. E cada um deles, aqui na listinha à direita, eu tenho o quê? Os valores. Então, olha bem, dinheiro novo, que está alimentando o produtor rural que está produzindo e a partir dele alimentando a sociedade. Qual o custo disso? Nada. Sem gastar nada. Então é uma política pública extremamente importante e eu diria para você, é uma política pública inteligente, integrada aí nas políticas públicas do seu município, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Então vamos lá. Dentro do programa de alimentação escolar do PNAE, que é uma obrigatoriedade de você investir na compra dos produtos da merenda escolar,
da agricultura familiar, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se você integra o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar com o PNAE, imagina a integração dessas duas políticas públicas. Então você vai fortalecer aí no seu município políticas públicas que vai beneficiar a agricultura familiar e beneficiar a sociedade. Aí você tem produtos para alimentação escolar e, através do PA, produto para a sociedade e para as OS. Então, eu vejo que a integração de política pública, você fortalece o processo aí no seu município, né? Não é um trabalho desassociado, é um trabalho planejado e inteligente. Quem ganha com isso? A sociedade, com toda certeza. Então, é preciso nós termos essa sensibilidade da integração dessas políticas públicas, para que possa garantir também a sustentabilidade no processo de desenvolvimento aí do seu município. Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um tema extremamente sensível, delicado, importante, polêmico, mas que é preciso avançar nessa temática. E quais as políticas públicas que nós temos? Esse aqui do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, todos os anos essa política pública ela é lançada através dos editais pelo Ministério da Justiça. Mas eu percebo que ainda a quantidade de propostas que são cadastradas, inseridas no processo, lá no Transferigov, muito pouco, muito pouco. É preciso conhecer um pouco mais dessas políticas públicas. Olha bem, isso aqui tudo é recurso de fundo perdido. Quais os eixos temáticos que esse fundo trabalha? Olha bem, como são genéricos, e você consegue abranger inúmeras ações dentro de cada eixo temático desse. Se eu colocar o proteção e defesa do consumidor, o primeiro eixo temático, quantas ações eu consigo inserir aqui? Se eu for na temática da promoção e defesa da concorrência, mesma coisa, patrimônio cultural brasileiro, quantas ações eu consigo inserir em patrimônio cultural brasileiro? Outros direitos difusos e coletivos. O que não encaixar nesses eixos temáticos de cima, ele encaixa no último. Então aqui você tem uma série de possibilidades de captar recurso para o seu município, recurso de fundo perdido, sem nenhum custo. Você vai ter acesso a esse recurso. Mas é preciso ficar atento. Olha bem, eu fiz uma busca aqui, só para vocês terem uma ideia, em setembro de 2022, já faz algum tempo, mas você pode estar buscando aí uma informação hoje. Aqui é só para te dar um norte, para mostrar que lá nessa época, a arrecadação do fundo alcançou 776 milhões de reais. Você tem noção? Claro, a nível nacional. Mas as propostas que são inseridas, às vezes, não conseguem consumir o recurso disponibilizado nesse fundo. Então é preciso avançar nessa temática. Mesmo que a sua proposta não for contemplada, mas é preciso tentar. É melhor errar tentando do que não tentar e deixar de buscar o benefício. Então eu preciso aproveitar e otimizar toda e qualquer oportunidade de captação de recursos de acordo com as políticas públicas que são aí disponibilizadas. Esse eixo temático de políticas públicas, nós encerramos aqui. Espero que vocês tenham capitalizado essa informação, integralizado essa informação. Agora, como tarefa de casa, é pesquisar todas essas dicas, informações que nós passamos aqui para você, para que tenha maiores subsídios de cada política pública dessa. Perceberam que a tarefa de casa ela é gigante. Se vocês se habilitarem de fato dentro dessas temáticas, eu não tenho dúvidas que você vai sair muito bem em qualquer lugar do Brasil que você esteja. Ok?